Nesse vídeo aqui eu quero trazer para você uma novidade que está lá dentro do mercado da Exoclick. Uma novidade que vai te ajudar demais em 2026 a filtrar melhor o inventário que você deseja anunciar dentro da Exoclick. Meu nome é Wesley Mendes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Zion Media. Se você não é inscrito no canal, poxa, não perca tempo. Se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos e gostou do conteúdo? Deixa seu like, comente, tem dúvida, faça sua pergunta. A Exoclick, em 2025, quando a gente atualizou dentro do curso mediado o tutorial da Exoclick, eu falei bem, nossa, a Exoclick poderia fazer isso aqui, ó, dentro do mercado. Aqui, vou te mostrar o que é o mercado da Exoclick. Basta você entrar na sua conta da Exoclick e vir aqui, ó, mercado. Isso aqui é o mercado da Exoclick. Aqui está todo o inventário que ela tem. Por sites, por zone IDs, por espaços de anúncio, tudo aqui. E no tutorial lá em 2025, que está disponível para os alunos, quando a gente falou sobre esse mercado, eu falei, nossa, poderia ter uma opção aqui nesse mercado da gente estimar o tráfego, de repente por país, de repente por categoria. E não é de ver que ela liberou isso aí nos últimos meses. Quando eu gravo esse vídeo para você, já bem no finalzinho de fevereiro de 2026, a maioria das contas dos nossos alunos, durante as sessões de mentoria, eu pergunto, olha, isso aqui já está disponível para você? Eles vão lá e verificam e tá. Porque toda mudança que essas plataformas fazem, elas não conseguem mudar do dia para a noite. Então, de repente, está disponível numa conta e não está disponível em outras. Né? Não acontece num piscar de olhos essas mudanças. Mas eu acho que já é o momento de explicar isso aqui para você, que de repente esse recurso está liberado na sua conta, aí da Exoclick, e você não sabia ainda. De que se trata? Antes, aqui na Exoclick, a gente tinha alguns filtros. A gente podia filtrar por formato, tipo de tráfego. Aqui, se a gente vinha adicionar filtros, a gente tinha posicionamento do anúncio, tipo de tráfego, tipo de dispositivo. Mas agora entraram dois filtros bem legais aqui: categoria e países. Agora a gente consegue ter uma estimativa cruzando informações: categoria, formato de anúncio, países, posicionamento do anúncio, tipo de tráfego e dispositivo. Isso aqui é fantástico. E eu vou te dar um exemplo disso aqui. Eu já falei a respeito desse item aqui, ó, redes de parceiros. O que são essas redes de parceiros? Só se você está começando aí com o seu clique agora e ainda não viu eu falar sobre isso. Essas redes de parceiros são, por exemplo, a gente tem aqui a Clickadilla. Aqui, ó. Clickadilla. A Clickadilla é uma plataforma de tráfego. Você pode fazer, criar uma conta lá. Inclusive, a gente tem um conteúdo aqui no canal sobre a Clickadilla. Vai aparecer aí no card para você conferir. E a Clickadilla, você pode criar uma conta lá na Clickadilla. Você pode adicionar fundos por lá, gerenciar suas campanhas por lá. Mas também pode otimizá-las, pode anunciar lá no inventário da Clickadilla através da Exoclick. Tá aqui. Todas essas SSPs aqui são redes, tá? São redes de parceiros. E eu falo para todo mundo, olha, se você quer anunciar focado em conversão, eu recomendo a você, se você quer anunciar na Clickadilla, poxa, vai lá, cria uma conta na Clickadilla. Não anuncie no inventário da Clickadilla através da Exoclick. Não faça isso. Mesmo porque a maioria dessas redes de parceiros aqui não é um tráfego muito bom. Então, para esse exemplo que eu vou te dar, assim como eu já falei isso antes, tire, viu? Desmarque essa rede de parceiros. Você fez qualquer mudança, você tem que lembrar, você tem que vir aqui e aplicar. Assim como quando você está criando uma campanha e você vai escolher as Zone IDs que você quer, eu não recomendo de jeito nenhum que você anuncie na rede de parceiros aqui dentro da Exoclick. Se você deseja anunciar nessas redes de parceiros, procure anunciar nelas através lá da interface dela, da dashboard própria delas, tá? Eu cliquei aqui para retirar as redes de parceiro, né? Eles estão processando a informação. Olha só,
Pronto, já saíram todas as redes de parceiros. O que a gente vai fazer agora? Eu vou imaginar que eu quero promover uma oferta no Brasil. Antes, a gente não tinha essas estimativas aqui. Essas estimativas eram globais. A gente tinha um CTR global. Agora a gente consegue criar, estimar um CTR total da rede por país. E olha que legal. A gente vem aqui em filtro, selecionamos país e aqui, claro, a gente seleciona Brasil. Pronto, selecionei Brasil, venho aqui aplicar. Olha para você ver. Eu vou puxar a calculadora aqui que eu quero te mostrar um dado. Eu vou pegar aqui ó, o 300 por 100 mobile. Ele está lá no topo do Xvideos. Ele tem, globalmente, 2 bilhões 364 milhões 240 mil 585 impressões. Isso numa base diária. Isso no mundo todo. Agora, eu quero só no Brasil. Eu vou aplicar. E ele vai me trazer agora só as impressões que eu tenho para essa ID Zone, que é a Mobile 300% topo, só o tráfego disponível para o Brasil. Então, olha só isso aqui. Isso aqui é a nível global. Eu vou abrir outra calculadora para a gente anotar aqui as impressões do Brasil. 377 milhões, 618, 270. E eu vou pegar isso e vou dividir pelo total. Se eu multiplicar por 100, você vai ver que o tráfego dessa Zone ID, né, 300 por 100 lá no topo, dentro do Xvideos, 15% nessa base diária, esses cálculos são atualizados o dia todo. 15 quase 16% das impressões são no Brasil. Ou seja, se você tem uma campanha e ela está pegando ali dentro desse espaço, agora veja, essas 373 milhões de impressões aqui, e é para esse formato, para toda a segmentação dentro do mobile. Todos os sistemas operacionais, todos os navegadores, o Brasil inteiro, Wi-Fi mais operadora, tudo. De repente, à medida que você vai fazendo a sua segmentação e pede para a Exoclick fazer a estimativa de tráfego, esse valor, logicamente, vai cair. Tá? Então, olha só. Eu sei que das impressões, eles pegam 15,80% das impressões estão no Brasil. Agora eu quero ver o seguinte. Eu vou tirar esse filtro, vou aplicar. Agora ele deixa eu fazer o seguinte. Que eu quero agora, de novo, pegar o total, só que agora dos cliques. Pronto, voltou. Em termos de cliques, a gente tem aqui, globalmente, né, total, no mundo, para o espaço de anúncio 300 por 100, 6.590.150 cliques por dia. Eu vou tirar a rede, vou tirar aqui, vou vir no Brasil e vou aplicar, porque agora eu quero saber a quantidade de cliques. E aqui, olha só para você ver. A gente tem aqui, ó, 1.350.934 cliques, isso no Brasil. Se eu pegar esse valor aqui, de 1.350.000, e dividir pelo total de cliques que a gente tem na Exoclick a nível mundial, e multiplicar por 100, você vai ver que é 20%. Ou seja, em termos de impressões, segue o raciocínio, em termos de impressões, o Brasil detém, para essa Zone ID aqui, o tráfego mobile 300 por 100, ele detém 15,80% das impressões. Já dos cliques é 20,50%. É quase
5% a mais. Ou seja, se a gente pegar, então, repare agora que eu vou fazer outro cálculo. Eu vou tirar o Brasil aqui, vou atualizar. E agora eu vou fazer um cálculo com base em CTR. Ele está teimando em não puxar aqui o global. Deixa eu atualizar de novo. Pronto, voltou. Agora eu vou fazer aqui numa calculadora, nessa aqui, ó, eu vou pegar a quantidade de cliques globais e vou dividir pela quantidade de impressões. O que eu quero com isso? Eu quero saber o CTR global. Vou pegar e vou multiplicar por 100. 0,27%. Isso aqui era um valor que, inclusive nos últimos vídeos que a gente tem publicado aqui no canal, eu falava para você, olha, esse valor varia, esse valor está cada vez mais alto. Da última vez que a gente fez essa conta aqui, esse valor estava quase 35%. Eu falava para você, tá mais concorrido, tá mais complicado, você vai ter que se dedicar mais no seu criativo para aumentar o seu CTR, porque o seu CTR global, o CTR global da Exoclick é 0,27% e a gente trabalha, né, com um mínimo de 0,22%. Só que agora a gente tem como fazer esse cálculo pro Brasil. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, selecionar país, vamos de novo puxar o Brasil. E olha só, aqui a gente tem o CTR global dessa Zone ID. Aqui eu vou calcular agora o CTR do Brasil. Se eu multiplicar por 100, olha só, 0,36%. Quando você pega o global e pega o do Brasil, e a gente fala assim que a nível global a gente deve ter um CTR, deve admitir um CTR mínimos nos nossos criativos de 0,22%. Quando a gente bate um olho nisso aqui, vamos pensar um pouco sobre o que esses dados estão nos falando. Puxando tudo que a gente já falou nesse vídeo aqui desde o início. A gente viu que no Brasil, o percentual de cliques, e eu estou falando única e exclusivamente através desse Zone ID, eu não estou falando de toda a Xvideos. Olha só, para a gente anunciar lá dentro, o Brasil detém 15,80% das impressões. Por outro lado, ele detém mais de 20% dos cliques. Quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que esse CTR médio de 0,36 ele está muito acima do global. E isso significa que concorrência. As pessoas, quem anuncia lá, se a gente pegar esse CTR mínimo, é o mínimo que a gente admite, de 0,22, a gente ainda tem uma margem enorme para chegar na média. Para chegar na média. Isso significa, sem dúvida nenhuma, uma profissionalização muito grande do mercado no Brasil. As pessoas estão caprichando mais nos criativos. O CTR no Brasil, antes a gente não tinha esse dado aqui na Exoclick, eu não consigo dizer para você um ano atrás quanto que era. Mas isso aqui é um lance que a gente vai monitorar de agora em diante. 0,36 para você ter uma campanha. Entenda isso. Para você ter uma campanha e os seus criativos baterem a média nacional, que é 0,36, você tem que ter um criativo top, para dizer o mínimo. Seu criativo tem que ser muito bom. Wesley, mas por quê? O meu criativo, de repente, ele está batendo aqui 0,20%. Isso significa que, se o seu criativo estiver batendo 0,20%, e aqui a gente está falando, pessoal, a gente está falando de criativo de CTR, a gente não está falando em quantidade diretamente de conversões, de visitas lá no seu site, na landing page da sua oferta. Por quê? Aqui a gente está tirando o CTR. Agora pensa comigo o seguinte, você pode ter certeza de uma coisa, tem CTRs muito mais altos do que 0,36 no espaço 300 por 100 mobile dentro do Xvideos, porque 0,36 é a média. E se tem gente caprichando tanto nos criativos,
É porque essas pessoas estão tendo retorno. Ninguém vai fazer, ninguém vai agir de uma maneira profissional montando um criativo 300% bacana, mandando para uma landing page de merda. Ninguém vai fazer isso. Ninguém é doido de queimar dinheiro em pleno 2026, muito menos no tráfego adulto. Certamente tem pessoas anunciando. O mercado brasileiro ele tem muito que amadurecer. A gente entra lá no Edeplex Adult, quando a gente vê os anúncios, 300% que as pessoas estão anunciando no Brasil, dentro do Xvideos, são muito amadores ainda em geral. E isso é bom. Isso não é de todo mal. Por quê? É sinal que tem um mercado ainda caminhando para o amadurecimento. E você pode começar agora a estudar esse mercado e tirar proveito dele. E é fato, eu já digo isso aqui há algum tempo, dentro do curso Mídia Adulta e até mesmo aqui no nosso canal, no canal da Zion Media, que se você não é inscrito, se inscreva. Você viu que o assunto aqui não é papo furado. Eu já mencionei isso antes. Se a gente perceber os anúncios, que realmente a gente vai lá no Edeplex Redout, a gente vê CTRs de alguns concorrentes dentro do Mobile 300% que estão batendo 0,80%, quase 1%. Tem um CTR ali de 1% no 300% mobile, a gente até vê, mas são campanhas muito, muito, muito específicas. Isso dentro do Xvideos, claro. Mas é uma galera que está anunciando cada vez mais de forma profissional. E outra, você e essas peças, né, esses criativos, eles já não são mais de imagens explícitas. Hoje a gente vê algumas pessoas, alguns anunciantes, grandes anunciantes, fazerem anúncios de produtos bem específicos e muitas vezes sem qualquer relação com o tráfego, com o mercado adulto. Vamos dizer assim, não são produtos para 18 mais. Tem gente anunciando serviços financeiros dentro da Exoclick. Tem gente anunciando serviços que não são acesso a site de CAN, que não são nada relacionado ao tráfego adulto. Tá? Nada relacionado ao tráfego adulto. Mas essas pessoas, e a gente está começando a perceber isso aí, vamos fazer isso também em 2026, pode ter certeza. E se você é nosso inscrito, em especial se você é nosso aluno, a gente vai trazer isso aí para você. A gente, o mercado em si está entendendo que, olha, Xvideos é um tráfego premium. Ali eu pego a pessoa não só para vender um acesso a um site CAM, um site dating, casual dating, seja o que for. Não. Eu consigo converter outros tipos de ofertas lá. Tem uma galera fazendo dropshipping, anunciando dentro do Xvideos. E não é dropshipping apenas de nada. Não é apenas dropshipping voltado a produtos 18 mais, como sex toy, essa linha de sex shop, nada disso. São um dropping normal. Né? Digamos assim, que aquilo muito bem poderia estar dentro de uma plataforma como o Facebook, enfim. E as pessoas estão anunciando isso aí dentro do Xvideos para segmentações de público específicas. Então não se espante, e eu recomendo a você que você comece a fazer isso, comece a acompanhar esses dados aqui de CTR, tá? De CTR. Quanto maior isso aqui, ó, se amanhã esse número de repente, quando você fizer essa conta de novo, ela tiver 0,40, 0,41%, você pode ter certeza. E o seu criativo estiver batendo lá 0,11, 0,12, e você estiver fazendo uma campanha de conversão focada a vender oferta, a trazer leads, a PPS, heavy share, você tem que ficar cada vez mais de olho nisso aqui. Porque esse CTR alto, ele significa também um tráfego cada vez mais caro. A concorrência é maior, não é? E isso não é porque a Exoclick está aumentando o valor. É concorrência. Olha, ela trabalha num sistema chamado RTB, Real Time Bidding, lance em tempo real. Para ela, se tem alguém dando um lance de 40 centavos no CPM e vai outra pessoa, outro anunciante dar 0,41, beleza, eu vou colocar o anúncio lá do 0,41 centavos por CPM. Eu vou exibir os anúncios dessa campanha e não daquele que está pagando pouco. Tá? Então não é que a Exoclick tal tá aumentando o valor. Não é. É concorrência, é livre mercado.
E você não pode entrar como um amador nisso aqui, senão você vai tomar cada vez mais ré. E por que eu falo ré? Eu não sei, esses dados aqui de CTR, eles não nos garantem diretamente conversões, mas é um raciocínio lógico. Pensa comigo. Se eu tenho uma campanha ali e a cada 1.000 impressões, né, a cada 1 CPM, eu tenho um CTR de 0,36, que é a média nacional agora a gente sabe essa média, a cada 1.000 impressões, com um CTR desse aqui, significa que a cada 1.000 impressões eu estou levando 3,6 visitantes estão clicando no meu anúncio. A cada 1.000 impressões, 3 cliques e meio, aproximadamente. Se o meu CTR tiver 0,10, a cada 1.000 impressões, eu estou levando um clique. Eu estou convencendo uma pessoa a clicar. Se a gente fixar o mesmo valor de CPM, o que você prefere? Receber 3 cliques a cada 1.000 impressões ou um clique a cada 1.000 impressões? É lógico que são 3 cliques. Porque se a gente tem um valor fixo de CPM, se eu dividir por 3 cliques, eu vou ter lá no final um CPC menor. Se eu dividir só por um, eu vou ter um CPC maior. É lógico. E agora você consegue ter essa previsibilidade aqui dentro do mercado da Exoclick. Tá? Isso aqui, você pode fazer esse cálculo antes mesmo de anunciar. Aliás, eu recomendo, principalmente esses alunos novos que a gente tem, você que está pensando em 2026 a começar a trabalhar na Exoclick, faça essa análise, faça algumas análises antes, até mesmo para você definir parâmetros lá na frente para suas campanhas. Olha, minha campanha não está performando legal. A minha campanha está performando muito bem. Dê uma olhada nisso aí antes, dê uma olhada nesses dados gerais. E a gente pode ir mais fundo aqui ainda. Olha só, dever de casa para você. Você pode vir aqui, ó, adicionar agora a categoria, desculpa, o filtro categoria. Então vamos imaginar que você está promovendo aqui um produto para a categoria MILF. Olha só. Se você vir aqui, ó, aplicar. Não são todas as categorias aqui que estão sendo carregadas, não, viu, pessoal? Tem esse detalhe também. Se a gente vir aqui, ó, olha para você ver. E aqui você fala, nossa, o Xvideo sumiu. Vamos ver se ele aparece aqui. Não, e ele não aparece, ó. Para a categoria MILF, apesar do Xvideos ter um tráfego para essa categoria no Brasil, logicamente tem, ele não aparece aqui como listado. Vamos mudar de categoria, vamos para outra categoria. Vamos selecionar aqui a categoria amadora. Deixa eu ver. Prêmio também não aparece. Opa, não aparece aqui também. Deixa eu escolher outra para te dar o exemplo. Você vê que isso aqui também não está 100%. Ainda não. BDSM. Ó, BDSM nem tráfego ele conseguiu separar. Vamos ver outra categoria. Cartoon Hentai. Também a gente não tem. Tem o tráfego lá, mas você, como eu disse para você, isso aqui é um negócio novo. Certamente com o tempo vai ficar mais afinado. Mas só da gente ter aqui uma previsão de tráfego para o Brasil, já é uma mão na roda. Deixa eu escolher outra categoria aqui. Deixa eu desmarcar todas. Latina. E ele não puxa, ó. Vamos ver se ele puxa aqui agora. Não, não puxa. Vamos procurar outra categoria. É por quê? Porque eu quero ver apenas dentro de um site, né? Vamos ver aqui. Webcams. Também não aparece o Xvideos. Ou seja, eles não estão liberando aqui, pelo menos não nesse exato momento, para a gente saber quanto de tráfego é
está disponível dentro do Xvideos para cada uma dessas categorias aqui, mas você pode ter certeza que isso aí logo logo eles vão implementar. Fica de olho, fica de olho. Só da gente ter esse filtro aqui agora por país já é uma ótima, já é uma excelente mão na roda, tá? E volta e meia você vem aqui, ó, e dá uma atualizada, porque ele carrega muitos dados, então muitas vezes alguma coisa fica para trás. Vamos experimentar de novo. Ó, categoria, eu vou selecionar amadoras, vou adicionar um filtro Brasil. Vamos ver se agora vai. E vou aplicar. Não, mesmo assim ainda não apareceu. Mas você vai tentando aí. Ele exibe os dados por categoria de outros sites, mas ele não está puxando o Xvideos. Eu não sei se é por uma questão estratégica ou simplesmente porque esses dados não estão carregados ainda aqui. Mas é um negócio para você ficar de olho. Tá? E se você está anunciando em todo o inventário, com exceção do Xvideos, você viu que está funcionando os filtros aqui, você ligando categoria e país. E veja, eu dei o exemplo aqui do Brasil, mas você pode brincar à vontade com isso aqui. Você pode, de repente, escolher aqui, ó, Argentina e vir e aplicar. E você vai saber direitinho aqui, ó. Deixa eu atualizar. Vou voltar aqui. Vou selecionar Argentina. Você viu que às vezes você tem que pegar, voltar, atualizar. É desse jeito aqui mesmo, viu? Isso aqui é um recurso relativamente novo, né? Dentro da Exoclick. Então você percebe que às vezes ele dá uma bugada ainda. É muitos dados para trazer e são dados, né? Numa base diária. Você pode vir aqui agora, ó. Olha só que bacana. A gente não tem esse CTR aqui, esse 0,36 para o Brasil. Vamos fazer aqui a conta na Argentina, 109.747 cliques, dividido por 64.813.566 impressões. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, olha só a diferença de CTR. É menos da metade o CTR na Argentina. E você sabe, né? A gente já provou isso, inclusive, em campanhas que a gente rodou na Argentina, que o tráfego na Argentina ele é bem mais barato do que o tráfego no Brasil. Via de regra, quanto maior, é uma regra, toda regra tem exceção, mas como regra geral, você pode ter certeza que quanto maior o CTR, normalmente mais caro é o tráfego. Tá? Ou pelo menos, quanto maior o CTR, mais profissional está o mercado. Mas as pessoas estão pensando em termos de atrair cliques através de criativos. Vamos fazer só mais um. Vamos pegar aqui os Estados Unidos. Se a gente consegue puxar aqui. Opa, aqui ficou Estados Unidos e Argentina. Eu não quero, eu quero só os Estados Unidos. Aqui. Aplicar. Vamos esperar ele fazer o cálculo aqui e trazer as informações para a gente só dos Estados Unidos. Demorou, deu uma travada. Faça o seguinte, vem aqui, ó. Clique em mercado, peça para atualizar. Vem aqui em filtros, países, aí você vem de novo. Estados Unidos, aplicar. Pronto, agora ele trouxe para mim os dados aqui dos Estados Unidos. Olha só, a gente tinha a gente tem 0,36 para o Brasil de CTR, 0,16 para a Argentina, para os Estados Unidos, 763, dividido por 414, 993,875. 0,14. Você vê que não tá tão. Não é tão. Eu disse para você, quanto maior o CTR, mais concorrido é o mercado, mas aqui já tem uma exceção à nossa regra. Se você observar, 0,14 de CTR nos Estados Unidos não significa que é digamos, CTR
difícil de ser atingido. Mas, por outro lado, é um tráfego muito mais caro que no Brasil, muito mais caro que na Argentina. E essa aqui é uma das exceções à regra. Porque se você for anunciar o 300 por 100 mobile nos Estados Unidos, você vai pagar um CPM muito alto. Muito alto mesmo. A gente tem campanhas lá, nossas, na Zion, quando a gente faz que o nosso CTR bate 0.22, 0.26, mas são campanhas bem segmentadas, campanhas bem específicas, e assim, você tem que ter tudo muito controlado ali, senão a conta não vira mesmo. Já para esse 0,14% aqui de CTR nos Estados Unidos, significa, Wesley, que o mercado, então, aqui ele precisa, digamos assim, se profissionalizar. Aqui já acontece o contrário. É que o tráfego em si, ele é muito caro, é muito concorrido, tá? Você tem que analisar, como eu disse para você, toda regra tem exceção. Não basta você analisar dados puros aqui. Em especial para GELs nível 1. Para GELs nível 1, se você analisar só esses dados aqui, de repente você vai chegar à conclusão errada que não vale a pena anunciar. E não é bem por aí, tá? Se você é aluno do curso Speed Adulta, fica tranquilo que a gente vai debater isso bastante agora, quando a gente for anunciar aqui dentro da Exoclick. A gente vai voltar aqui nesse mercado para pegar informações antes mesmo da gente iniciar a nossa campanha. E claro, muito em breve, né, eu acredito que eles vão disponibilizar aqui para a gente selecionar por categoria dentro da Xvideos também. Vai ser uma previsibilidade melhor ainda. Beleza? Fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário abaixo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma observação a fazer a respeito desse conteúdo, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo.